Convido agora para a manifestação o vereador secretário de Cultura, doutor Nabil Bondur. Bom, boa tarde a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês, em Salvador. Queria cumprimentar o secretário, Silvio, o vereador Geraldo, Camila, que é nosso colega lá de São Paulo, né, todos vocês aqui, também o chefe de gabinete, João Roma, né, chefe de gabinete prefeito. Eu vou falar um pouquinho, talvez eu vou destoar um pouquinho das falas anteriores, sem destoar demais, né, porque eu vou falar de um instrumento muito mais amplo dos que foram falados até agora. Né? Você falou da outorga onerosa, da transferência de construir, da operação urbana, são instrumentos extremamente importantes, mas eu vou falar de um processo mais amplo, que é o processo do plano diretor. Eu sempre discuto nas minhas aulas, nas minhas palestras, que na verdade os instrumentos são instrumentos, eles não valem por si só. Instrumentos servem para cumprir objetivos de mudança das cidades, de regulação do uso e da ocupação do solo da cidade, que o objetivo é chegar em algum lugar. Não ter uma operação urbana por ter operação urbana, não ter uma outorga onerosa por ter outorga onerosa, não temos simplesmente para arrecadação de recursos, para isso a gente tem impostos, a gente tem instrumento urbanístico para promover transformações em direção à cidade que nós queremos. E é por isso que o Estatuto da Cidade estabelece que esses instrumentos devem ser aplicados de modo coerente com o plano diretor. O plano diretor precede a utilização desses instrumentos, porque o plano diretor estabelece a cidade que nós queremos, os objetivos, aonde nós queremos chegar, e os instrumentos, eles são instrumentos que vão ajudar a gente a chegar naquela cidade que a gente quer. Então, eu vou falar aqui do caso, um caso do plano diretor, que é de São Paulo, que é um plano diretor aprovado há menos de um ano. Eu fui relator na Câmara de Vereadores, já havia sido relator em 2002, quando foi aprovado o plano diretor, que foi um dos primeiros planos diretores aprovados após o Estatuto da Cidade, o plano diretor de São Paulo em 2002, que introduziu os instrumentos do Estatuto da Cidade, e eu entendo que o plano agora de 2014, ele, na verdade, é um desdobramento do plano diretor de 2002, que aprofundou alguns aspectos, que utilizou das experiências que foram desenvolvidas ao longo desse período. A Camila falou agora um pouco da Operação Urbana Água Branca, que foi aprovada em 2013, foi proposta em 2012, aprovada em 2013. Ela foi importante para propor algumas regras que foram depois retrabalhadas no plano diretor, e o plano diretor de 2014, eu acho que ele, de certa forma, leva às últimas consequências daquilo que são os instrumentos do Estatuto da Cidade. O fato de nós já termos uma série de instrumentos regulamentados após o plano diretor de 2002 permitiu que se pudesse levar adiante instrumentos aí de maneira mais efetiva para 2014. Bom, agora o que eu quero, antes de mais nada, mostrar, é falar um pouquinho de duas coisas, o sistema de planejamento da cidade, e depois falar um pouco do processo participativo. Ambos são desdobramentos do que eu considero, vamos dizer assim, um ciclo de planejamento urbano que nós podemos identificar como tendo como origem o Estatuto, antes do Estatuto da Cidade, a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela, ao criar um capítulo de política urbana, e ainda de maneira muito singela, tratar da questão da função social da propriedade, ela vai condicionar então uma nova
um novo enfoque em se trabalhar com o planejamento urbano, né? Esse novo enfoque está baseado na função social da propriedade, que é absolutamente essencial para a gente hoje discutir a questão da propriedade da terra no país, e também na questão da participação, né? Quer dizer, nós temos aí duas coisas importantes que, vamos dizer assim, diferenciam o ciclo anterior de planos diretores que nós tivemos no período da ditadura militar. A ditadura militar, ela implantou um sistema de planejamento importante no país, né? Só que o sistema de planejamento implantado durante a ditadura militar, ele pecava porque, em primeiro lugar, ele não tinha conceitos importantes consolidados, como da função social da propriedade, como do solo criado, que já foi falado aqui também, né, pela Camila, pelo Silvio anteriormente, né, o conceito de que existe uma contrapartida pelo uso mais intenso do solo, por não haver também um conceito consolidado de que terra ociosa tem que ser penalizada. Então, por um lado, né, os instrumentos que se tinham naquela época, os instrumentos jurídicos, eram restritos pelas próprias restrições do marco jurídico e pela característica do regime em que se vivia. E, em segundo lugar, porque não havia o conceito da participação popular. Então, era o conceito de que o plano diretor era uma peça técnica elaborada a partir, vamos dizer assim, de um grupo técnico, e a participação da sociedade nesse processo era restrita. Então, esse novo ciclo de planejamento urbano, ele traz essas novidades, e a Constituição de 88 é fundamental, e ela vai gerar o Estatuto da Cidade em 2001. E no caso específico de São Paulo, quer dizer, nós temos que sempre, né, discutir as diferenças, né? Conversava sobre isso com o Dr. Silvio na hora do almoço, né? Cada cidade tem a sua dimensão e a sua situação. Então, no caso de São Paulo, né, nós temos uma situação que é uma situação que o município de 12 milhões de habitantes, né, é muito difícil, num único instrumento, no caso o plano diretor, poder dar conta de todas as questões referentes às cidades. Então, ali no processo de aprovação, de discussão já do plano diretor de 2002, né, nós dividimos aqui em dois momentos. Um momento mais geral, que foi o plano diretor, que instituiu os instrumentos, que deu as grandes diretrizes do desenvolvimento urbano, e que previu uma segunda etapa, que é uma segunda etapa que, no caso de São Paulo, era composta dos planos regionais, das subprefeituras, que também foram criadas, quer dizer, foram criadas 31 subprefeituras nas cidades. Essas subprefeituras tinham um plano, e isso foi realizado de maneira associada com uma lei de ocupação do solo. Ou seja, o que aqui está se fazendo de maneira combinada, né, a lei de ocupação do solo e o plano diretor, na verdade, em São Paulo nós temos dois momentos: um momento geral da cidade, um momento mais específico dos planos regionais, onde era possível ter uma participação mais, vamos dizer assim, mais próxima do cidadão, porque você estava tratando de uma região mais restrita da cidade, e obviamente, quando se discute essa tudo, é mais difícil ter o processo de participação. E depois uma outra escala, tanto do ponto de vista de territorial como do ponto de vista setorial, que são os planos setoriais, que complementam o plano diretor, aqueles aspectos fundamentais, como plano de habitação, plano de mobilidade e outros planos setoriais, as leis específicas que regulamentam o plano diretor, né, muitas leis específicas são fundamentais, planos de outra escala e operações urbanas são aqui, né, como um dos instrumentos e um dos planos, né, eu vou falar um pouquinho no plano de São Paulo. Na verdade, antes de ter uma operação urbana, nós temos que ter um plano urbanístico, que é aquele que vai orientar a operação urbana. Ou seja, podemos ter operação urbana, como podemos ter um consórcio urbanístico, como podemos ter outros tipos de parcerias, mas eles devem cumprir os objetivos que estão no plano, né, do plano específico. Planos de bairro, planos de redes, etc. No caso de São Paulo, nós temos ainda uma outra escala importante, que é o plano de metas, que foi aprovado em 2009 e que estabeleceu que todo governo precisa fazer um plano de metas para ser cumprido em 4 anos, e que esse plano de metas tem que estar compatível com o plano diretor. Ou seja, nós temos um plano diretor de maior prazo, de longo prazo, e cada governo vai ter que cumprir um passo dentro daquele objetivo, que é chegar no plano, né, que é chegar no plano diretor
e, portanto, né, as intervenções que vão ser feitas, as obras, devem ser compatíveis com o plano diretor. Então, essa questão, né, essa estrutura de planejamento, ela é importante porque ela mostra um pouquinho os passos e as escalas que devem ser, né, que foram seguidas. Bom, e a outra coisa que eu queria falar aqui preliminarmente, antes de falar dos objetivos e dos instrumentos do plano diretor, né, é o processo que nós tivemos. Né? Eu fui relator do plano diretor na Câmara, nós tivemos ali, portanto, 2 momentos de elaboração do plano diretor. O momento do Executivo, o projeto começou a ser debatido mais ou menos em março do ano passado, março-abril, né? Ele ficou 6 meses no Executivo, foram realizadas oficinas regionais, audiências públicas gerais da cidade no Executivo, e ele foi enviado para a Câmara para que na Câmara se fizesse um processo participativo amplo e fosse elaborado um substitutivo. Já era mais ou menos claro, né, e isso também depende muito de cada cidade e de cada método que vai ser adotado, mas já estava mais ou menos claro que quando o projeto chegou na Câmara, que ele ainda precisava ser mais discutido e que ele ia gerar um substitutivo. Isso no dia que o prefeito foi pessoalmente na Câmara levar o projeto e falou, agora a Câmara vai fazer o processo de debate e vai aperfeiçoar esse projeto que nós mesmos entendemos que deve ser elaborado, deve ser aperfeiçoado. E foi aí então que nós montamos uma primeira etapa desse processo, né, que foi de outubro até dezembro, quando foram feitas 45 audiências públicas, macro-regionais, do subprefeitura e temáticas, né, que, de certa forma, foi uma grande escuta da sociedade sobre o projeto de lei que tinha sido enviado. Então, o projeto de lei foi enviado, foi ouvida a sociedade em audiências públicas, isso gerou, né, um processo de sistematização, né, porque eu sempre digo o seguinte, é mais importante do que a gente ter um amplo processo de participação, muita audiência pública, etc., é poder recolher nessa audiência pública um conjunto de propostas, de críticas, de sugestões, sistematizar aquilo e explicitá-los para que a gente possa, então, discutir e decidir o que é o mais pertinente para um certo contexto urbano. Ou seja, né, poder usar esse processo para aperfeiçoar o projeto efetivamente. Né, e aí nós estamos falando, né, claro, tiveram audiências públicas, mas além de audiências públicas, nós também tivemos reunião com os urbanistas. Eu sempre me recordo, por exemplo, que o arquiteto Jorge Urai, que foi um dos mais importantes urbanistas do Brasil e de São Paulo, e que foi 2 vezes secretário municipal de planejamento, foi, inclusive, secretário na elaboração do plano diretor 2002, né, 2 dias antes do acidente que ele acabou vitimando e ele acabou morrendo, ele esteve lá comigo no gabinete discutindo o projeto de lei que tinha sido enviado. Né? Então, aquilo não foi audiência pública, aquilo foi um processo de escuta. Eu fui escutando os vários elementos, vários atores do processo, além das audiências públicas, atores importantes para poder aperfeiçoar esse projeto. De volta, mudou aqui. Por favor, aqui, ó. Não, tá certo. Bom, então, isso aqui gerou então um substitutivo. Aqui de dezembro a março, esses 3 meses, foram 3 meses de intensa discussão para gerar um substitutivo, né? Foi gerado um substitutivo da Comissão de Política Urbana e Metropolitana e Meio Ambiente. Ela gerou um substitutivo, esse substitutivo foi posteriormente então submetido a um segundo processo, né? Um segundo processo participativo. Ele foi votado, foi apresentado em março, foi votado em abril, em primeira votação. Então isso consolidou um segundo, na verdade, um segundo projeto, que foi o substitutivo aprovado no final de abril. Após isso, teve uma segunda rodada de processo participativo para discutir em que medida aquele substitutivo tinha conseguido pactuar os vários processos, que na verdade nós tínhamos aí conflitos. Né? Depois nós podemos, no debate, eu não tenho muito tempo aqui, eu vou correr bastante daqui para frente, né, para poder falar, mas nós temos conflitos, porque ali você tem o setor imobiliário, né, nós temos o movimento de habitação, nós temos as associações de bairro, em São Paulo muito fortes, as associações dos bairros grandes residenciais, nós temos o movimento ambientalista, nós temos o movimento cultural, nós temos os vários atores. Então, né, esse processo, ele acabou servindo de referência para ver, bom, as pessoas se viam naquele substitutivo ou não se viam? Tá certo? O substitutivo foi elaborado depois de terem feito críticas, etc.
E aí, então, né, nós tivemos mais por volta de 14 audiências públicas e alguns, né, um seminário de 2 dias, onde se discutiu aprofundadamente o projeto. O projeto substitutivo foi publicado, aliás, o projeto de lei já tinha sido publicado, né, o que foi encaminhado pelo Executivo foi publicado, o substitutivo foi publicado para que ele pudesse ser também conhecido e debatido, e aí então nós tivemos o afunilamento, e eu estava, né, conversando aqui antes da nossa palestra, que nós buscamos fazer esse processo na maior transparência possível, porque nós tivemos vários históricos e de dificuldades de aprovação de planos diretores da cidade. Posso dizer que nesse ponto de vista, eu sou bastante bem sucedido, porque as 2 vezes que eu fui relator na Câmara, consegui aprovar o plano diretor. Mas a Nilza, que está aqui, que foi diretora de planejamento da Prefeitura de São Paulo, que está também participando aqui, colaborando aqui em Salvador, ela sabe das dificuldades que é aprovar um plano diretor. Nós tivemos 6 planos diretores enviados para a Câmara, né, desde 72, quando foi aprovado o primeiro plano diretor. Tem um plano diretor do governo do Covas, depois da Prefeitura do Covas, da Erundina, do Pita, tivemos do Kassab, e não foram aprovados as dificuldades. Então, uma das principais questões é a transparência do processo. Né? Então, por exemplo, todas os vários momentos em que foram apresentadas emendas ao projeto, né, essas emendas foram publicadas nos sites da Câmara. Bom, hoje nós temos vários instrumentos que nos permitem facilitar o processo de transparência. Então, as emendas serem publicadas, né, as emendas de vereadores. Temos o processo de discussão final do plano diretor, ele levou por volta de 2 semanas, 14 dias. Foi aberto com a apresentação do segundo substitutivo, né, que foi, se não me engano, lá para o dia 12 de julho, no meio da Copa do Mundo. Quer dizer, foi também um momento difícil, mas a gente entendia que se não aprovasse até junho, né, até o recesso, podia não aprovar mais, porque ia entrar processo eleitoral, etc. Então, nós apresentamos o substitutivo já no debate, porque pelo regimento da Câmara, né, deve ser aqui também assim, durante o processo de debate é possível apresentar substitutivos e emendas. Encerrando o processo de debate, não pode se apresentar mais. Então, nós estendemos esse processo de debate por 14 dias. Né? No primeiro dia foi apresentado o segundo substitutivo pelo relator, né? Depois durante 10 dias se debateu e se encerrou a discussão, né, depois de 10 dias, com a apresentação de todas as emendas. As emendas foram publicadas, foram debatidas, e aí o plenário, né, no final, votou pelo projeto e depois votou as emendas, né, com conhecimento da sociedade. Outra coisa importante, que todos os documentos que foram encaminhados pela sociedade, documentos por exemplo, do Secov, documentos do Moradia, documentos dos vários, todos eles foram publicados no site. Tá certo? Então, por exemplo, documentos que propunham mudança aqui, para ter que mudar a fórmula da outorga, por exemplo, tá vendo? Né, que está no plano diretor. Então, foi publicado, você sabia qual era a proposta do ator A, B ou C. Né? E isso dava transparência para o processo, para que a gente pudesse chegar no final, né, sem contestação, e nós conseguimos finalizar o processo sem que tenha tido nenhuma ação e temos segurança jurídica. Aliás, essa é uma preocupação muito grande de garantir a segurança jurídica, por quê? Porque os atores, né, do processo não sabem quais são as regras que estão valendo, né? E isso é fundamental. Então, aqui só para mostrar, né, também nós tivemos aí nesse processo participativo a possibilidade de ter anúncio em jornal, anúncio na televisão, em rádio, né, jornais de grande circulação divulgando as audiências públicas do processo, de modo que a cidade meio que é muito difícil em qualquer cidade, ainda mais uma cidade de 12 milhões de habitantes, todo mundo saber que está debatendo o plano diretor. Mas a gente buscou o máximo possível, né, ampliar esse processo de debate na televisão, na rádio, nos jornais, de modo a gerar, né, uma discussão na cidade sobre o plano, e ajudado pelo Movimento Moradia, que ficou acampado na Câmara por algumas oportunidades, e isso dava repercussão na mídia, é importante dizer, né? Acabou muita gente sabendo que estava discutindo o plano diretor, porque afinal de contas tinha gente dormindo na frente da Câmara, etc. Isso, de certa forma, foi importante. Bom, aqui algumas imagens desse processo, né, de oficinas, de participação, das audiências públicas, algumas delas muito grandes, né?
né? Por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui é um dia que foi a audiência pública que discutiu a parte de habitação. Isso é a parte de fora da Câmara, né? Porque todos os auditórios da Câmara ficaram lotados de gente, e ficou gente de fora, né? Que estava, né, no processo de participação, que é um processo bastante grande. Tivemos 10 mil contribuições de propostas de mudança do texto, né? Uma parte delas, mais ou menos metade, 5 mil presenciais nesse processo todo, e uma outra parte pela internet, porque o projeto foi publicado desta maneira, inclusive, quer dizer, havia a possibilidade da pessoa aqui, ó, né, artigo 10, definições. Tinha um artigo e a pessoa fazia a proposta, o que ela queria fazer para mudança daquele artigo, mudança do texto, de modo a facilitar esse processo de participação. Bom, então, passado isso, eu vou passar um pouquinho para falar do plano e dos instrumentos, né? E antes de falar do plano, eu vou falar o seguinte: eu vou falar muito rápido disso, mas sem falar disso fica muito difícil entender o plano, né? Porque, como eu falei, se nós não sabemos que cidade que nós temos e que cidade que nós queremos chegar, fica difícil discutir por que nós temos instrumento de um certo jeito, né? Então, uma questão importante no caso de São Paulo é conter a ocupação horizontal, né, e combater a especulação de imóveis ociosos. Então, uma cidade que cresceu muito horizontalmente ao longo da segunda metade, principalmente do século XX, né, cresceu horizontalmente, causando uma série de problemas urbanos, né, com uma densidade relativamente baixa, né. São Paulo tem uma densidade de 100 habitantes por hectare, né. Então, né, conter esse crescimento horizontal é absolutamente fundamental para poder dar conta, então, do problema urbano. Outra questão fundamental é reduzir as desigualdades sociais. Esse mapa aqui mostra, né, uma área de grande inclusão socioterritorial, que é o centro expandido. Aqui está o centro, aqui está a marginal do Rio Pinheiros, que é uma região muito valorizada da cidade, e aqui nós temos as áreas de exclusão, né? E aqui uma área intermediária em amarelo, né? Então, reduzir a desigualdade é um objetivo, ou seja, é absolutamente fundamental entender essa área que nós temos, aquela que nós queremos chegar, e a partir daí, então, estabelecer as estratégias para poder chegar lá, né? Uma delas, né, é esse problema da excessiva concentração de emprego, né, no que nós chamamos em São Paulo centro expandido, né, onde existe 20% dos moradores e 70% do emprego, tá certo? Ou seja, uma enorme concentração de emprego nesta região, enquanto que as demais regiões, né, principalmente a Zona Leste, eu vou ter 32% dos moradores, só 9% do desemprego, ou seja, um deslocamento muito grande em direção a essa região. Então, reduzir a desigualdade na distribuição população e emprego é absolutamente fundamental, como parte, né, do processo de enfrentamento das desigualdades. Aqui tem uma outra planta que mostra exatamente isso, as oportunidades concentradas aqui em roxo, né, alguns outros pontos roxos, um pouquinho roxo aqui no ABC, aqui na região de Barueri, né, mas assim uma grande concentração, né, no chamado centro expandido, e a vulnerabilidade social em amarelo e vermelho, né, que estão absolutamente distribuídas. Então temos muita vulnerabilidade e pouca oportunidade em certas regiões, muita oportunidade e nenhuma vulnerabilidade em outra, né? Claro que essa vulnerabilidade está relacionada com a localização, então nós temos, né, cortiços e favelas distribuídos aí nessas regiões de vulnerabilidade, e um dos desafios fundamentais é garantir terra urbanizada e bem localizada para habitação social e de mercado econômico, que é para a baixa classe média. Por quê? Porque a cidade hoje, ela sofre com problemas de ocupação por falta de oportunidades de habitação e faltas de terra. Outra questão fundamental é mudar a lógica de mobilidade urbana, né? Depois nós passamos aquele trânsito hoje, né? A gente vê que isso não é um problema exclusivo de São Paulo, né? Mas, né, isso significa mudar o padrão, tá certo? E aí nós temos duas questões importantes que se relacionam com isso. Uma delas é a prioridade para o transporte coletivo, é a criação de vias exclusivas do transporte coletivo, que é uma diretriz importante do plano diretor e que está sendo implementada na cidade. E a outra que é dirigir o adensamento construtivo e populacional para áreas bem servidas de infraestrutura, em especial de infraestrutura de transporte. Então esse é o objetivo, e é por isso que nós vamos gerar depois, nós vamos ver, uma questão de coeficientes mais altos
nas áreas onde tem uma infraestrutura de transporte. Bom, proteger as áreas prestadoras de serviços ambientais. Esse conceito de áreas prestadoras de serviços ambientais é muito importante, porque ela vai gerar um outro instrumento depois, que é o pagamento por serviços ambientais, ou seja, remunerar proprietários que preservam suas áreas e que, portanto, contribuem para alcançar um objetivo do plano diretor. Valorizar e qualificar os espaços públicos, áreas verdes, arborização, né? Quer dizer, essa é uma outra diretriz importante, que é a valorização do espaço público, buscando uma permeabilidade entre o espaço privado e o espaço público e repovoando, né, o espaço público da cidade. Planejar a reestruturação de áreas subutilizadas com inclusão social. Aqui tem uma questão muito importante, tem muito a ver com a discussão de operação urbana, né? Quer dizer, na verdade, a operação urbana é um instrumento para alcançar isso, para planejar e reestruturar áreas subutilizadas. Tá certo? E o conclusão social aqui é porque, né, as operações urbanas que aconteceram na cidade, a Camila falou da Faria Lima e da Água Explorada, elas acabaram gerando processo de exclusão. Né? Elas requalificaram, bom, é uma discussão se requalificaram ou não, se elas reestruturaram, é uma discussão, mas de qualquer maneira elas fizeram isso com prejuízo de uma perspectiva social. Então, a requalificação das áreas é importante, e aí os instrumentos que foram definidos, vários instrumentos, eu não vou ter tempo para falar de todos eles aqui, não é só operação urbana, mas o importante é ter um plano, quer dizer, o que eu quero para essa região? Primeiro eu preciso definir o que eu quero, para depois eu definir que instrumento eu vou usar, se eu vou usar operação urbana, se eu vou fazer concessão urbanística, se eu vou fazer investimento direto do poder público, né? Isso vai depender muito desse propósito. A cidade proposta, então, ela busca equilibrar essas 4 dimensões, né? A dimensão, por que equilibrar? Porque o imobiliário dentro da cidade, ele tem um peso muito grande, porque para o imobiliário, o solo é matéria-prima, então ele se dispõe a pagar pelo solo aquilo que as outras dimensões importantes que a cidade tem não conseguem pagar, né? Então, o social, né, a habitação social, o ambiental e mesmo os espaços culturais. Em São Paulo nós temos lá um movimento, por exemplo, dos teatros ameaçados, são teatros privados, nós temos hoje um movimento teatral forte na cidade, temos volta de 100 teatros que estão ameaçados. Por quê? Porque os teatros não conseguem, os gestores dos teatros, os grupos coletivos culturais, não conseguem pagar o preço que o mercado imobiliário vai pagar por aquele espaço. Então, eles precisam de proteção. Então, a proteção social, cultural e ambiental, elas precisam existir para compensar, vamos dizer assim, o peso que o econômico e o imobiliário têm dentro da cidade, para poder gerar uma cidade equilibrada. A proposta do plano diretor é uma proposta não é de se contrapor ao mercado imobiliário, né, mas é regular a cidade de modo que possa existir um equilíbrio entre as várias dimensões urbanas. Então aqui tem, né, as grandes diretrizes, né, prioridade para o transporte coletivo e não motorizado, articulação entre mobilidade e uso do solo, com adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa. Eu vou falar depois sobre isso, mas essa é uma diretriz importante, ela já vinha do plano 2002, mas no plano 2002 ela não tinha sido regulamentada, ela tinha deixado para se fazer projetos específicos em cada corredor de ônibus ou em cada área de metrô. E aqui, né, também foi uma opção que nós tomamos do plano diretor agora de 2014, que é autorregulamentar o máximo possível os instrumentos. Né? Por quê? Porque muitas vezes esses instrumentos ficam para ser regulamentados depois. A gente viu aqui no caso de Salvador que poucos instrumentos tinham sido regulamentados após o plano diretor. Então, porque a gente sabe das dificuldades. Então, a ideia é aproveitar o plano diretor, regulamentar os instrumentos, regulamentar já no plano diretor, por exemplo, esse adensamento ao longo do sistema de transporte coletivo de massa. E aí um menor adensamento nos miolos, certo? Que são os bairros fora dos eixos. Então, depois a gente vai mostrar o mapa para, né, mostrar o que é o miolo, o que é o eixo. Ampliação de parques e áreas protegidas, contenção da expansão horizontal da cidade, com alternativas econômicas da zona rural. Quer dizer, São Paulo, por incrível que pareça, o município de São Paulo tem uma área, né, que ainda é rural, quer dizer, que não era rural, que o plano anterior tinha transformado em zona urbana, mas que ela ainda tem feições rurais e que, né, foi recuperada como zona rural. Estimular a moradia onde tem muito emprego e criar polos de desenvolvimento econômico onde se concentram moradias.
né? Isso é fundamental para buscar esse maior equilíbrio, e maior equilíbrio entre emprego e moradia é absolutamente fundamental para que se reduza a necessidade de mobilidade da cidade, para poder viabilizar todo o sistema de circulação, né? Ampliar a produção de habitação de interesse social na faixa 1, né? E para isso se modificaram as leis, proteção dos espaços culturais relevantes e reestruturação urbanística naquilo que foi chamado a macrozona de estruturação metropolitana, que é exatamente essa área que tem ociosidade, com proteção social e ambiental. Bom, eu vou pular aqui algumas coisas, porque senão a gente vai, nem sei quanto tempo eu tenho e, né, a gente precisa chegar no fim. Então veja, para poder conter a expansão horizontal e dar melhor aproveitamento e acomodar os usos urbanos, é absolutamente fundamental garantir a função social da propriedade. Função social da propriedade significa ocupar terrenos ociosos e subutilizados. Aí nós vamos entrar num conceito de subutilizado, né, que precisa ser melhor aprofundado. Hoje, numa cidade como São Paulo, como Salvador, eu tenho um imóvel, um terreno, uma baixa utilização, ele significa um prejuízo para a cidade como um todo. Ele acaba exigindo que a cidade cresça mais do que ela precise, tá certo? E faz com que a gente tenha uma região bem localizada com pouca utilização, né? Então, isso é uma questão importante, porque às vezes não sei como é que aqui em Salvador, acho que aqui também acontece isso, mas em São Paulo é forte, qualquer processo de adensamento, de verticalização é nocivo, né? Existe às vezes essa noção, o que não corresponde à realidade, quer dizer, o processo de adensamento não é necessariamente nocivo, depende de como ele é feito e para quem ele é feito, né? Então ele pode ser positivo, se ele dá um melhor aproveitamento do solo, ele está aproveitando melhor a infraestrutura e garantindo acesso à infraestrutura para mais gente, né? E portanto pode ser positivo. Agora isso significa função social. Então quando a gente já tinha regulamentado, né, edificação compulsória, parcelamento compulsório e utilização compulsória, isso já estava em 2002. Por sorte, nós tivemos uma lei em 2010 que regulamentou, então uma lei específica que já existe sobre esse tema, e agora nós podemos avançar mais, né, nesse conceito, né, de função social da propriedade, definindo terrenos ociosos e permitindo, já no plano diretor, que a prefeitura pudesse sair do plano diretor notificando os proprietários que têm imóveis subutilizados. E aí depois a discussão de subutilizado, ela é bastante, vamos dizer assim, não é tanto quanto eu gostaria que fosse, mas ela é bastante rígida, que se a prefeitura tiver perdas para notificar, ela vai notificar muitos imóveis que têm coeficiente, por exemplo, meio, ou seja, que hoje tem uma utilização pequena frente à região onde ela está situada. Bom, os grandes avanços aí que nós temos então, né, é o coeficiente básico 1, deles é o coeficiente básico 1. Né? Por que coeficiente básico 1? Porque, na verdade, né, é uma grande luta do solo criado. Toda essa discussão que nós fizemos aqui, né, de operação urbana, de outorga onerosa, de transferência, na verdade, nós vamos arrecadar mais com transferência, vamos arrecadar mais com outorga, vamos arrecadar mais operação urbana, se o coeficiente básico 1, se o coeficiente básico for 1. E eu entendo que isso é a nossa meta. Muitas cidades no Brasil adotaram o básico a partir do que era o máximo na legislação anterior, isso é muito comum. Então o máximo era 3, o básico passou a ser 3 e se permitiu com o outorga onerosa chegar a 5. Ou o básico era 2, ou em São Paulo nós tivemos uma longa discussão em 2002, foi uma batalha muito grande para desmontar esse conceito. Ou seja, dizer, o básico tem a ver com aquilo que o direito de propriedade permite construir. E tudo que é acima do 1, tudo que é acima do básico, né, tudo que é acima do básico é uma outorga do poder público, que deve ser dada. Então isso é como se nós estivéssemos então dizendo o espaço aéreo da cidade, o espaço de verticalização, ele precisa ser concedido pelo poder público. E nós finalmente, nesse planeta, conseguimos chegar ao conceito de coeficiente 1 para a cidade toda, e o coeficiente máximo, né, eu vou falar mais para frente, ele está definido por uma regra urbanística, tá certo? Uma regra urbanística que vou discutir. Outra coisa importante, que ele institui e garante a aplicabilidade para os instrumentos para combater a especulação com imóveis, né, edifícios e imóveis subutilizados e ociosos, né, inclusive
estacionamentos em certas regiões da cidade, terrenos nus, são considerados terrenos que não estão cumprindo a função social. Por quê? Porque eu posso construir dois estacionamentos no subsolo, fazer comércio e serviço no térreo e ter habitação em cima. Então, né, ele não cumpre a função social, né, em algumas regiões da cidade. Imóveis que são prédios que estão vazios. E nós temos muitos em São Paulo, que muitos deles foram ocupados no momento de moradia, mas de maneira precária. Como aqui em Salvador também, né? Esse lá não está cumprindo a sua função social. Então ele tem um prazo para apresentar projeto e para ser utilizado, senão ele vai pagar imposto progressivo. Então, isso foi estabelecido. Outra questão importante foi a duplicação da quantidade de ZEIs e priorizar a destinação para a faixa 1. Quer dizer, aqui vai na linha de garantir a reserva de terreno para habitação de interesse social, porque a maior demanda que existe na cidade de terra é de habitação de interesse social, né, que não consegue pagar o preço. Depois nós temos que ver em que medida essas leis vão gerar ou não resultados, que é um problema de implementação. Bom, e duas coisas que são importantes, que vinculam os recursos com a habitação, com o objetivo do plano diretor. Porque, como eu falei aqui no início, né, os nossos instrumentos, eles precisam estar colados nos objetivos, né? Então, né, nós estabelecemos, foi uma longa discussão, que 30% do recurso do Fundurb, que é o fundo para onde vai a outorga onerosa, deve ser destinada para a compra de terra em ZEIs 3. As ZEIs 3 são as ZEIs melhor localizadas na cidade. Por quê? Porque um dos objetivos do plano diretor é ocupar, né, produzir habitação de interesse social em um lugar bem localizado para reduzir a necessidade de mobilidade. Tá certo? Então, né, a gente vincula a receita, né, com habitação e 30% para transporte coletivo e não motorizado, que é outro objetivo importante do plano diretor, que é construir os corredores de ônibus, implantar ciclovias, melhorar as calçadas e são, no fundo, superar, né, aquilo que a gente chama a cultura do automóvel, né? Obviamente isso é um grande esforço, é uma grande dificuldade, mas as nossas cidades, elas se tornam hoje inviáveis se elas não conseguirem ter. Isso não quer dizer que nós temos que criminalizar o uso do automóvel, nós temos que racionalizar o uso do automóvel, né, para poder garantir então que as cidades tenham mobilidade, né, porque, né, bom, em suma. E destina também 25% dos fundos da operação urbana para compra de terreno em AGS na própria área no período expandido das operações urbanas. Ou seja, que foi uma novidade que foi introduzida na operação urbana Água Branca, que foi radicalizada na Câmara em termos de porcentagem e que agora então se instituiu então uma regra geral que a operação urbana deve, para que se possa ter operação urbana com inclusão social. Bom, o cálculo da outorga, né, eu coloquei aqui porque eu sei que esse é um tema que está sendo discutido, né, a fórmula da outorga, então, ela teve uma longa discussão sobre como é que ela deveria ser. Bom, então, uma coisa que eu acho importante dizer, em primeiro lugar, a outorga já desde 2002, ela tem dois fatores, o fator de interesse social e o fator de planejamento, que são fatores que levam em conta, então, objetivos urbanísticos. Eu lembro que essa discussão, em 2002, ela surgiu pelo seguinte: a crítica que se fazia em 2002 à outorga onerosa era o seguinte: a prefeitura quer instituir mais um imposto, quer criar mais uma fonte arrecadadora, e nós argumentávamos que não. Quer dizer, claro que isso também era um objetivo, mas que a outorga onerosa tinha um objetivo urbanístico, né? Por quê? Porque ela regularia, né, o uso do solo e criaria estímulos e desestímulos de acordo com os objetivos do plano diretor. E, por outro lado, ia gerar recursos para alcançar os objetivos do plano diretor. Porque o plano diretor vai alcançar seus objetivos basicamente por dois tipos de ação. Regulação de uso do solo, tá certo? Ou seja, regulando a ação do setor privado, por exemplo, combatendo terreno ocioso, adensando num lugar, não adensando no outro, protegendo uma área de proteção ambiental. Então, regulação. E, por outro lado, através de intervenções, projetos de habitação, projetos de mobilidade, projetos na área de meio ambiente, que impliquem recursos, programas públicos. Então, para alcançar o objetivo do plano diretor, eu preciso ter essas duas questões. Então, a outorga onerosa, ela permite as duas coisas, regulação e recursos para implantar os objetivos. Por isso que precisa haver casamento entre o fundo da outorga onerosa e o objetivo urbanístico. Essa é uma questão fundamental. Por quê? Porque senão a outorga onerosa vai virar
reserva de caixa da prefeitura, né? Então, por exemplo, a secretária de Planejamento e o secretário de Finanças foram totalmente contra aquela vinculação de receita. Por quê? Porque era, na verdade, o que estava na cabeça dele? Bom, o Fundurb era um lugar de quando faltava dinheiro para fazer uma obra de qualquer coisa que o prefeito queria fazer, ou que era importante fazer, então vai lá no Fundurb e pega uma parte do recurso. E aí se perdia esse objetivo, né, do fundo de ser utilizado para aquilo que é estratégico, né, dentro do plano diretor. No caso, habitação de interesse social e, né, transporte. Bom, então só para a gente voltar aqui, então o fator de interesse social, o fator de planejamento, eu vou mostrar aqui na frente. Então aqui é o fator de interesse social, né? Aqui tem fatores maiores ou menores. Então, por exemplo, a habitação de interesse social tem fator 0. Então o TORG é 0 para a habitação de interesse social. Habitação de mercado popular até 50 metros é 0,4, tá? E habitação com área mais do que 70 metros é 1, que a referência é 1, certo? Então eu tenho uma redução. Uma habitação menor, ela paga proporcionalmente por metro quadrado menos outorga onerosa do que uma habitação maior. Se ela é de mercado popular, ela paga menos do que se for do mercado livre, certo? O mercado popular é uma faixa intermediária para uma baixa classe média. O interesse social não paga nada, e assim por diante. Então o fator de interesse social está ligado à finalidade do edifício. Já o fator de planejamento, ele está vinculado à região da cidade, dividido por residencial e não residencial. Então, eu não vou entrar aqui no detalhe, depois eu vou mostrar rapidamente essas macro áreas, certo? Que é como a cidade foi dividida, né, para fins e objetivos de planejamento, mas, então, aonde eu quero, por exemplo, vou pegar aqui a macro área de urbanização consolidada. Eu tenho muito emprego e pouca moradia. Então eu tenho um fator residencial 0,7. Então é mais barato eu fazer uma moradia, mesmo que seja uma moradia, vamos dizer assim, para classe média ou classe alta, do que se for fazer um uso, né, um uso não residencial. Eu estou aqui buscando estimular o uso residencial numa região que já tem muito emprego e a população está sendo, de certa forma, perdendo população, né? Porque está vendo, então, e assim por diante, o fator de planejamento é um fator de regulação disso. Um outro fator importante da fórmula é o valor de referência. Eu vi que aqui vocês adotaram o CUB, né? Hoje é o VUB, que é o valor venal, né? E o nosso também era o valor venal, né? E nós resolvemos sair do valor venal. Só que vocês foram para o CUB, né, para o metro quadrado de construção. Nossa opção foi outra. Bom, primeiro, por que sair do valor venal? Porque o valor venal está muito sujeito a oscilações políticas. Ao contrário de vocês, infelizmente, nós não conseguimos aprovar, quer dizer, conseguimos aprovar, mas não conseguimos concretizar uma atualização dos valores de IPTU. Né? Houve ações contrárias, etc., e acabou se perdendo, né, a elevação que estava prevista do valor venal. Atualização, porque na verdade os valores venais estavam muito desatualizados. Só que o valor venal era a base para a outorga onerosa, certo? E era uma outorga muito baixa. Então, o que se optou? Por criar um cadastro de valor de terra exclusivamente para fins de outorga onerosa. Então, anualmente, a Prefeitura vai publicar o cadastro de valores para efeito de outorga onerosa, né? E claro que isso está diretamente ligado ao valor do terreno, ao valor de mercado do terreno, né? Então, com isso se cria, então, uma relação entre outorga onerosa e valor do terreno para efeitos da... E aí tem uma outra pegadinha da fórmula, que é a área de terreno sobre a área construída. Ou seja, quanto mais se constrói, certo? Claro que desde aquilo, né, respeitando o que se permite de máximo, vai se pagar menos por metro quadrado. Ou seja, se estimula construir aonde pode construir coeficiente 4 e se desestimula construir onde se pode construir coeficiente 2, na lógica de dar maior aproveitamento para as áreas onde pode coeficiente 4. E onde que pode coeficiente 4, que eu vou mostrar mais para frente? Exatamente no entorno do sistema estrutural de transporte coletivo, certo? Ou seja, o que se busca é aproximar as pessoas dos empregos
do metrô, do trem, dos corredores de ônibus, corredores estruturados, que é o BRT, né, que são corredores à esquerda e que permitem maior capacidade de passageiros. Ou seja, buscar estimular que se construa ali e que com isso se crie uma reestruturação da cidade. Isso é bastante polêmico também, mas vou passar mais para frente para mostrar. Aqui só para mostrar, né, as macro-áreas. As macro-áreas, a cidade, ao ficar dividida em macro-áreas, né, se cumpre certos objetivos. Né? Quais são os objetivos que se tem? Eu não vou falar de cada uma delas, porque não vamos demorar muito, né, mas eu quero falar principalmente dessa, que é a área de estruturação, que faltou um T, de estruturação metropolitana, que é essa área vermelha, né, que fica no entorno, né, que fica no entorno do... que eu já não pus as outras, desculpa. Que fica no entorno do centro expandido, que é essa aqui, que é onde concentra emprego, onde tem interesse imobiliário, e que são antigas áreas industriais, né, aqui como na região antiga, zona industrial, aqui na Moca, no Ipiranga, aqui na Água Branca, que nós acabamos de ver, Vila Leopoldina, Jurubatuba. Então são áreas que ficam no entorno do centro expandido, que portanto tem um grande interesse do ponto de vista, né, porque ela em tese seria uma expansão do centro urbano. Então a macrozona de estruturação metropolitana é exatamente a área onde está previsto fazer as operações urbanas. Operações urbanas ou outros instrumentos de transformação, né? Por quê? Porque ela tem um alto interesse imobiliário e aí então se criam regras para poder, né, por um lado, transformar aquela região e por outro, né, obter recursos para viabilizar essa transformação e garantir então os objetivos sociais também. Então, uma parte dela que a gente vê, ela está subdividida em setores, né? Tem um setor que é o setor orla ferroviária e fluvial, que é exatamente esse entorno do centro expandido, e depois eu tenho um setor eixo de desenvolvimento, que são esses rabinhos que vocês estão vendo aqui, esses amarelos, que são exatamente áreas com potencial para gerar emprego em áreas de vulnerabilidade social, cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico. Devem ser feitos planos de desenvolvimento econômico para poder levar então ali, né, as condições de aproximar então o emprego da moradia em zonas periféricas. Bom, esse aqui então é um mapa de onde se pode chegar aos coeficientes 4, os coeficientes mais altos, né, que é exatamente, né, as áreas que estão ao longo dos trens, ao longo dos corredores de ônibus e do metrô. Então, exatamente nestas áreas vermelhas, certo? São as áreas de adensamento que se procura fazer com um novo padrão urbanístico. E o miolo, que são as áreas que estão fora dos vermelhos, tá? Claro que aqui estão excluídas as áreas de operação urbana, que tem regras específicas e próprias, né? São as áreas que eu vou ter, então, um coeficiente máximo 2 ou 1 e um gabarito de 8 metros, ou seja, de 8 andares. Ou seja, está se criando um adensamento no lugar aonde se quer estimular e um menor adensamento, que isso vai ser reforçado pelo cálculo da outorga. É muito mais barato eu construir por metro quadrado no vermelho do que no vermelho do que no cinza, no branco, para exatamente aproximar o emprego. Só que aí, né, esses eixos de transformação ele tem regras próprias. Então é um densamento construtivo e populacional associado à reestruturação urbanística. Necessariamente os empreendimentos devem doar calçadas mais largas, né? 5 metros nos corredores de ônibus, 3 metros nas mais ruas, fachada ativa, tá certo? De modo que a gente possa ter comércio, serviços e equipamentos no térreo, gerando então um outro tipo de relação entre o edifício e a rua. Fruição no térreo, né? Ou seja, esses espaços de fruição pública dentro dos lotes, ou seja, uma abertura dos imóveis para a cidade, ampliação da propriedade do solo e uma coisa importante, que é a cota média máxima de terreno de 20 metros quadrados por unidade. O que significa isso? Isso significa que nessas áreas eu vou ter um adensamento construtivo associado ao adensamento populacional, né? Ou seja, eu vou ter apartamentos de no máximo até 80 metros em média, né? E eu vou ter mais gente morando perto dos corredores de ônibus e com isso. E outra coisa importante é que não tem obrigatoriedade de garagem nessas áreas,
e no máximo vai ter uma garagem computável, não computável por unidade. Tá? O que quer dizer isso? Significa que eu vou desestimular o uso do automóvel, né? É claro que se eu quiser, se o empreendedor quiser construir coeficiente 4, com 3 garagens, pode fazer. Só que ele vai consumir área computável com garagem, certo? E eu estou querendo, de fato, desestimular. Eu estou querendo que perfil de pessoa ali? Perfil de pessoa que vai usar o transporte coletivo, que não vive, né? E no miolo, eu vou ter unidades maiores, mais caras, onde o cara, se quiser usar o automóvel, vai ter mais facilidade, mas, evidentemente, é um custo mais caro e vai se desestimular o seu uso. E tem estímulos também para habitação de interesse social. Bom, isso aqui é mais ou menos um modelo de fachada ativa, né, que se busca. Bom, eu não vou falar aqui de todas as questões, porque algumas delas te vai demorar muito, né, mas tem uma estratégia de desenvolvimento econômico, né, que busca tanto o desenvolvimento econômico com polos de economia criativa, com polos de desenvolvimento econômico, parque tecnológico, né, há toda uma preocupação com a questão ambiental, né, então se recria a zona rural para conter a expansão do município, e aí se regulamentou o pagamento por serviços ambientais, né, ou seja, pagar proprietários que cumprem uma função ambiental como produção de água, proteção de biodiversidade, conversão para agricultura orgânica, etc. Isso está diretamente ligado à política municipal de mudanças climáticas e à ideia da cidade compacta, ou seja, resolver os problemas urbanos em menos espaço e com isso preservar o meio ambiente. Foram propostos 164 parques. Agora, até aí tudo bem, propor parque é fácil, né? O que nós avançamos foi o seguinte: as áreas propostas para parques, elas foram transformadas em ZEPANs, ou seja, zonas especiais de proteção ambiental com coeficiente máximo 1. Né? Com isso eu protejo essas áreas, né, enquanto a prefeitura não tem condições de desapropriar e comprar áreas privadas destinadas a parque. Ou seja, de certa forma se, né, congela aquela região, né, para poder viabilizar que se alcance aquilo que nós buscamos. Tá? Fechou o meu tempo, tá bom. Então eu não vou aqui falar disso aqui, né, os parques que já foram feitos. Só para falar aqui rapidamente a habitação de interesse social, né, nós temos as EIs 1, que são as EIs tradicionais, e aqui as EIs para produção de unidades novas, 2, 3, 4 e 5, né, que se ampliaram muito, mas é importante assim mostrar, né, as EIs na área central que estão aqui, esses vermelhos e amarelos, e ao longo do sistema de transporte coletivo de massa, que é uma das grandes reivindicações que tinham no movimento, que é exatamente ter habitação nos lugares que estão próximos do transporte coletivo. E houve toda uma mudança nas categorias de ZEIs, eu não vou me estender aqui, mas é importante só dizer que se distinguiram então as ZEIs onde se prioriza a habitação de interesse social e as ZEIs que se prioriza o mercado popular, que é a nova ZEI 5, né? E dessa maneira criou aí uma possibilidade de fato focar as ZEIs no interesse social. Bom, eu não vou falar disso tudo, porque só quero falar aqui de um último instrumento, que é a cota de solidariedade, que é empreendimentos com mais de 20 mil metros de área construída, ficam obrigados a destinar 10% da área para habitação de interesse social ou doar 10% do terreno em outro local, né, para poder viabilizar então, né, esse mix de classes sociais no território, né? E também o outro instrumento importante, que são as áreas de proteção cultural para imóveis que, embora não tombados, são os teatros de rua, cinemas de rua, que merecem ser protegidos, né? E esse novo instrumento foi criado com esse objetivo. Bom, eu estou mostrando aqui algumas imagens aqui, só para vocês, que eu quero chamar muita atenção, é o seguinte: não adianta a gente só fazer o plano diretor, tem que ter implementação, né? Então, uso do espaço público, né, qualificação do espaço público, né, utilização do espaço público é absolutamente fundamental para que a gente possa ter, né, esses objetivos concretizados. Nós não vamos realizar o objetivo de plano diretor se nós não tivermos uma gestão que coloque em prática aquilo que está proposto, além da regulamentação dos instrumentos que foram feitos. Mas, né, nós avançamos muito porque conseguimos autorregulamentar muitos instrumentos, o que permite que muito disso já esteja hoje em vigor, enquanto se debate o detalhamento da Lei de Ocupação do Solo, que é a etapa
seguinte do processo de planejamento. É isso, gente. Obrigado.